Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos aqui num dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, que é a Catedral da Cidade Maravilhosa. Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, a procissão de São Sebastião passa aqui na porta. Alô, São Sebastião, protegei todos nós. Olha que ventinho gostoso, tá uma temperatura boa. Estou aqui com o Dr. Marcelo Paiva, que é engenheiro, e de cá um advogado, Dr. Marco Simonini. Simonini é italiano, são dois grandes vascaínos e a gente vai fazer um vídeo falando sobre o entorno de São Januário, que é o pré-requisito para a posterior ou concomitantemente ampliação, modernização do nosso estádio de São Januário. Você está animado? Animado, otimista e esperançoso de que dessa vez vai, Wellington. É isso aí. O negócio está caminhando e é aqui perto, né? Na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que é o potencial construtivo de São Januário. No dia 7 de novembro, o prefeito Eduardo Paes, que é vascaíno, né? Caiu no colo dele, mandou e o negócio está andando. Mas, gente, eu sou apaixonado pelo entorno de São Januário. E esses caras aqui, me permitam, os caras, sim, que são jovens, somos jovens, esses cabelos brancos prateados aqui, é apenas um castigo do tempo, doutor Marcos? É verdade, são as marcas do tempo, né? E que são também a prova de que a gente está caminhando, lutando e batalhando por aí. Ou seja, um pouquinho mais de experiência, né, doutor? Com certeza, o cabelo o cara não nega, né, cara? A cor do cabelo não nega, né? É isso aí. Então, antes eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito, nas nossas redes sociais, dá o joinha, já vai dando o joinha, porque nós vamos bater um papo muito legal com esses dois aqui. Esses caras estão trabalhando num projeto sensacional, junto com o Vasco, junto com a Prefeitura, junto com outros vascaínos, para fazer o entorno de São Januário mais gostoso ainda. Depois da vinheta, a gente volta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Estou aqui com o Marcelo. Agora eu já não vou chamar mais de doutor, não. Acabou. Não, o doutor É Marcelo e o Marcos, tá? Doutor era só para apresentação. Não tem problema nenhum. Só não viemos de terno e gravata porque tá calor, né, Sim, Marcelo? não. E nós vivemos numa cidade de um clima muito quente e úmido também. É verdade. Você gosta de gravata? Não, uso porque é preciso. Mas volta e meia tem que usar, né? Esse que é o detalhe. Vem cá, por que vocês dois são apaixonados pelo entorno de São Januário? Olha, Wellington, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui diante de um ícone da imprensa esportiva brasileira e é uma satisfação muito grande estar aqui participando, dando uma força a esse canal que cada vez mais cresce e, modéstia à parte, é um canal que é uma excelente referência de informações esportivas, mais relativamente até sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado. E o nosso trabalho voluntário ele se resume na seguinte maneira. Wellington, eu posso começar dando um preâmbulo? Lógico. Então, em relação ao propósito, ele começou no ano de 2011, coincidentemente com a conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama na Copa do Brasil, e eu tive uma ideia, um pensamento, até por eu ser profissional da área de engenharia, e visualizei uma possibilidade de São Januário ter uma acessibilidade, uma mobilidade urbana melhor através dos alargamentos viários e uma rua que estendesse a Rua General Almério de Moura, que hoje é considerada, denominada a Avenida Roberto Dinamite 10, em homenagem ao nosso grande ícone, né? Estendendo até a Avenida Brasil. Aí muita gente vai dizer, mas vai passar por dentro da barreira. Veja bem, a Barreira do Vasco é uma comunidade que moram pessoas de bem e que essa obra ela era prevista quando o Vasco da Gama tinha a prerrogativa e tinha a carta de intenções para poder fazer o rugby na Olimpíada de 2016. E um fato também interessante é que na época do Pan-Americano 2007, a prefeitura contactou o Vasco da Gama para que ali fosse o estádio olímpico e aí teria esse projeto já e inclusive ninguém seria prejudicado na barreira, seriam relocados para moradias ali mesmo, onde hoje é aquele terreno onde era a Metalúrgica Carrinho,
e assim como também seria os alargamentos para poder o caminhão entrar a coleta de lixo, poder entrar ambulâncias, enfim, poder se fazer... Toda a infraestrutura, né? Exatamente, a infraestrutura. Assim também, consequentemente, com redes de esgoto, redes de drenagem, que lá também há um problema crônico sobre isso, e as pessoas passariam a ter a chamada regularização fundiária. Veja bem, o que vai ser colocado aqui não é, fazer uma demonstração de que é isso, que seja uma coisa pejorativa, não. As pessoas sairiam da condição, digamos, de poceiros para proprietários com essas obras de investimento e iria abrir uma potencialização de investimentos na área de saúde, na área de trabalho, e ali, cara, São Januário, aqueles arredores ali, é uma área esquecida há mais de 70 anos pelo próprio poder público. Então, enxergando essas demandas todas, eu fiz um estudo preliminar de viabilidade, uma coisa bem básica, mais até visual, explicativa, e consegui o apoio do Marcos Simonini, que é advogado, consegui o apoio do meu irmão André Pedro, que é TI, é consultor, do Raimundo Almeida, que é colega também, engenheiro civil, do Maurício Mendes, que é o presidente da Câmara Comunitária do bairro de São Cristóvão e adjacências, é uma autoridade do bairro, e também do Felipe Labanca, que é um publicitário. Então juntamos essas forças e conseguimos muitas coisas. Conseguimos ser a ponte de ligação voluntária entre o poder público e o Clube de Regatas Vasco da Gama e vice-versa. Conseguimos muitas coisas que a gente vai, durante a entrevista, falando aqui. E como preâmbulo é isso que eu poderia colocar aqui, e tem muita coisa interessante para a gente falar. E um detalhe, eu tenho um artigo meu escrito na webvasco.com, www.webvasco.com, que esse artigo está lá, é só procurar Colunas de Marcelo Paiva, inclusive tem uma versão em inglês para internacionalizar e mostrar ali as demandas, as necessidades, todas, cara, que vão fazer com que se garanta a acessibilidade e a mobilidade urbana antes dos jogos e durante e após os jogos. É uma coisa que vai beneficiar não somente o clube, mas uma região esquecida, como eu falei anteriormente, há 70 anos de ações públicas e privadas. É que às vezes a gente fica muito, né, doutor Marcos, a gente fica muito preocupado com o clube, mas você tem a parte social. O Vasco sofreu neste ano com aquela intervenção do Ministério Público, que fechou por quase 3 meses São Januário, um prejuízo muito grande para a população que vive do um dia antes do jogo, do dia do jogo e do pós-jogo. E essas pessoas, elas precisam ser assistidas. Exatamente, você tocou no ponto certo do problema. São Januário está integrada à barreira. São Januário funciona em sintonia, em harmonia com a barreira do Vasco. Você não tem como separar, né? Você não pode, tipo assim, aqui é a barreira do Vasco, aqui é São Januário. Um está colado no outro. Um está colado no outro, eles têm uma sinergia, eles andam juntos e essa é a magia daquele lugar. Eu sou da região da Leopoldina, eu sou da Zona Norte, a minha total identificação com o Vasco, eu me sinto muito bem, muito à vontade quando lá vou em São Januário, mesmo em dias que não tem jogos, e eu gosto de ir, eu gosto de frequentar o restaurante do Arthur. Sim. Eu tô sempre lá no... Alô, seu Arthur! Um abraço, Arthur! Parabéns pelo bacalhau. Mas tem um pastelzinho de nata, também, tem um bolinho de bacalhau, pelo amor de Deus. Demais. Mas enfim, aquela região toda funciona junto e aquelas pessoas dependem. E isso ficou muito claro agora quando São Januário foi fechado e o Vasco foi impedido de jogar com o público. A região estava decaindo mais. Mais de 60 mil pessoas sem emprego. Olha a economia que aquele lugar movimenta. Então tem muito potencial ali. E São Januário é a locomotiva daquela região. Precisa ser revitalizado, ampliado, e para isso a gente precisa criar as condições de acesso. Porque a localização de São Januário é excelente. Ele é muito central, como o bairro de São Cristóvão é. Mas o acesso, o ir e vir, o andar e sair, chegar e se deslocar de São Januário é muito complexo, é muito complicado. O metrô não coloca ônibus de integração porque só vai dar uma viagem em dia de jogo. Depois não sai mais dali. Então é complicado. Para você integrar aquela região, você tem que criar mais vias de acesso. E aí entra outra coisa que o Marcelo falou, que é a questão da regularização
para aquelas pessoas. Acredito que vocês devem ter visto na televisão que a prefeitura está distribuindo títulos de habitação. Começou pelo Complexo do Alemão. As pessoas estão ganhando escritura da sua casinha, dos seus imóveis, e agora com as concessões de saneamento, as empresas de saneamento são obrigadas a expandir os serviços e com certeza a região da Barreira do Vasco vai receber atenção, maior atenção das concessionárias de saneamento. E tudo tem a ver com o quê? Com a ampliação de São Januário, porque você não consegue colocar um estádio que hoje atende 22 mil pessoas para passar a atender mais de 45 mil, sem você criar as condições de acesso do entorno. Então, esse é o pulo do gato e o momento é esse, porque o Vasco já está com o projeto pronto, que foi do Dr. Sérgio Dias, já está lá na Câmara de Vereadores para debate e aprovação, e posterior sanção do prefeito, e o momento é agora para também executar o projeto Morar Carioca, que é o projeto que nós vimos lá no Centro de Arquitetura e Urbanismo, que contempla aquela região, a abertura das ruas, a reorganização do plano diretor para aquela região ali de São Cristóvão, que é o bairro Vasco da Gama, que é onde está o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente está mostrando algumas fotos, algumas ilustrações ao longo do vídeo que o Marcelo me enviou, e uma delas é a estação do BRT Vasco da Gama. Sim. Né? Que fica a 800 metros. Desculpa, Welles, acabei me antecipando. Não, mas tranquilo, é você que é o cara. Entrevista assim é dinâmica, não tem jeito. A estação Vasco da Gama, BRT, o que significa o BRT? É da sigla do inglês Bus Rapid Transit. Ou seja, é um corredor de expresso de ônibus exclusivo, ninguém entra ali, enfim, táxi, carros, enfim, é só exclusivo de ônibus. E isso vai te dar uma dinâmica de velocidade que você pode chegar, cara, em determinado momento com a contagem do tempo certa. Porque nós vivemos numa cidade que é uma das 10 maiores cidades do mundo e o nosso trânsito é complicado, como qualquer metrópole mundial. E não tem metrô para todos os lados. Exatamente. Né? O metrô de Londres, só para quem não sabe, ele é antes da criação do automóvel. Só isso. 1800 e pouco. 1878. Exatamente. E o de Paris veio logo a seguir. Então, o Rio de Janeiro, ainda os políticos acham que ônibus é transporte de massa. Não é. Transporte de massa é metrô, é barca, é avião. Mas vamos lá. Por aí. Mas continuando, bem colocado pelo Wellington, que é uma pessoa muito cosmopolita, até pela própria profissão dele, e ele detalhou essa questão de Londres. Então o que acontece? Só que o Rio de Janeiro tem uma característica interessante. É uma cidade que ela tem planícies, montanhas, rios, lagos, lagoas, praias oceânicas, praias de Bahia, que é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba, morros, enfim. Então o transporte é uma coisa importante para que possa fazer a locomoção dos habitantes e daqueles que venham visitar-nos aqui. Como também estamos vendo aqui na Catedral, vários turistas, a gente tem ouvido aqui a língua inglesa, a língua italiana, espanhola, enfim. Então, voltando, o transporte aqui, cara, mais especificamente sobre o BRT, ele vai de Deodoro, que é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, e é um corredor direto pela Avenida Brasil, que faz parte da BR-101, que é a maior rodovia brasileira, e vai até o aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto no centro da cidade, que é um aeroporto mais doméstico, enfim. Então o que acontece? Ela está a 800 metros do estádio de São Januário, e essa estação ela tem um caráter modal. O que significa caráter modal? O próprio nome já dá a indicação. Ele te dá a opção de você, através dessa estação, você poder conectar com barcas na Praça 15, o próprio metrô, entendeu? Trens. E também, inclusive, São Januário está a 2 quilômetros da estação de trem e metrô de São Cristóvão. E a Quinta da Boa Vista é uma espécie de um Central Park. Até vamos ousar, né? Boa, gostei. Vamos ousar, né? Gostei da comparação. Claro, não é uma comparação, vamos dizer assim, idêntica, mas similar. Mas nos mas a ideia ela é boa. Por quê? E vou acrescentar, está pertinho da rodoviária Novo Rio, exato, que está construindo o Terminal Gentileza. Um Terminal Gentileza que vai... Ele é do lado da estação rodoviária. E ali vai revolucionar
o transporte público do Rio de Janeiro. É a primeira obra que eu percebo de muita inteligência, de articulação, porque conecta vários modais ali ao mesmo tempo. Inclusive com o VLT. Com o VLT, exatamente. Então os ônibus estão ali para fazer esse trabalho de integração, de levar as pessoas para aquele espaço ali onde elas vão se integrar em transportes de massa, como você bem falou. Sobre o VLT, uma colocação. O VLT, qual é a sigla? É Veículo Leve de Trilhos. Como existe em São Francisco, em Los Angeles, nos Estados Unidos, é uma espécie de um metrô, vamos dizer assim, de superfície da própria cidade. Né? E se você não usou o VLT, usa porque é uma delícia. E é um transporte maravilhoso. E ele tem várias locomoções que te deixam em lugares estratégicos da cidade do Rio. E há um projeto também... Você sabia que eu moro na Tijuca? Sim. E vira e mexe, eu pego o metrô na Afonso Pena, Sim. desço aqui na Carioca, pego o VLT e chego no aeroporto. Exatamente. E em questão de quê? Vice-versa. De uma questão de 25 minutos, talvez. Né? O que é isso? Da Afonso Pena até a Carioca são 7 minutos. E é seguro. E o detalhe do VLT, para fazer puxando o gancho, aqui uma coisa vai puxando outra, que isso é um assunto muito dinâmico. Então o que acontece? Há uma previsão de se estender o projeto do Porto Maravilha, que é na região onde hoje existe um oceanário. Existe a roda gigante, como existe em Londres, o Oceanário, que é um dos maiores do mundo. O Museu Moderno. O museu, exatamente, Futuro, né? Do Futuro, que é ali na Praça 15, que era uma área... Não, na Praça Mauá. Aliás, Praça Mauá, desculpem. Eu trabalhei ali durante, quantos anos? 16 anos na Rádio Nacional. Rádio Nacional, que é o edifício à noite. Isso. Que ele está sendo revitalizado. É o primeiro arranha-céu. Foi o primeiro arranha-céu do Brasil. Ali é um lugar histórico. Então, o que acontece? Toda a palavra que se diz revitalização, você, cara, denota o quê? A possibilidade de você transformar uma área estagnada, uma área morta, numa área que abra potenciais de investimentos. E é isso que o nosso grupo voluntário se propõe a fazer, através de interações com o próprio poder público, autoridades do bairro, o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que para isso tem que haver o quê? Vontade política de ambas as partes. Porque uma coisa é ligada à outra. Uma coisa funciona, cara, vice-versa. Então, a coisa só não funcionou. Essa ideia, nosso grupo já tem 12 anos de existência, e nós vimos muita falta de vontade política. Interesse todo mundo tem. É uma coisa boa, tal, mas na hora H, cadê? E 2 cavalos selados passaram, como foi dito antes. O Pan-Americano, de 2007, que São Januário chegou a ser cogitado, resultado. A coisa não evoluiu e hoje o Engenhão existe por isso. Nada contra, até um estádio que eu até acho legal. Entendeu? Agora está sendo usado muito para shows também. E também a segunda oportunidade foi os Jogos Olímpicos, que não sei o que houve. A gente aqui não vai ficar fazendo conjecturas, claro. Mas o Vasco perdeu essa oportunidade. Que poderia o ter Roberto Dinamite, à época presidente, ele não conseguiu a carta de garantia. Isso. Para que ali se transformasse num estádio olímpico. Sim. Na verdade, era para a prática do rugby, que estava há 70 anos ausente da Olimpíada e estava retornando, o Rugby 7. O rugby de 7 pessoas, né? De 7 atletas, vamos dizer assim, né? Agora, doutor Marcos, vocês têm um grupo que eu sou apaixonado, falo com o Marcelo quase que diariamente. Hoje vocês têm esse apoio político. Eu gosto muito do Eduardo Paes, que eu qualifico como um visionário, né? Eu chamo ele de síndico da cidade do Rio de Janeiro. E é verdade, é um grande gestor. E o fato é que hoje a gente está percebendo uma vontade maior das pessoas de debater sobre o tema. Vamos falar de São Januário, vamos falar da barreira do Vasco, vamos falar da ampliação do estádio e da reforma do entorno, da recuperação do entorno. Hoje eu percebo que existe, tanto é assim que já tem um projeto tramitando na Câmara de Vereadores, coisa que até então, nesses 11 anos que a gente está nessa luta, não tinha ocorrido. Então eu percebo que hoje a gente está tendo um momento político mais favorável para que se debata em frente a esse tema e que se realmente dê atenção àquelas pessoas que ali estão e que merecem respeito, merecem inclusão, merecem um tratamento
de cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, como de fato são, e que precisam de atenção básica, saneamento, precisam de escola, precisam de creche, e tudo isso vai vir junto quando você faz a aprovação da ampliação de São Januário e da reorganização da barreira. E escola, potencialização de uma área. Escola o Vasco tem dentro de São Januário. Eu vou repetir uma frase que eu criei na época da Rádio Nacional. Se o Colégio Vasco da Gama se chamasse Colégio Flamengo, o presidente do Flamengo já teria sido chamado para ser o ministro da Educação. Sim, mas como foi criado pelo Eurico Miranda, dentro do Vasco da Gama, na barreira do Vasco, não, mas Não, gente, os principais jogadores do Vasco da Gama, da seleção brasileira, estudaram no Colégio Vasco da Gama, estudam. O filho do Romário, o sino aí, que lindo, que delícia. O Romarinho estudou no Colégio Vasco da Gama. Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho. E o pai dele tinha dinheiro para pagar os melhores colégios. Não, ele estudou dentro de São Januário. Né? O Alex Teixeira, que está no Vasco da Gama, estudou no colégio, conheceu a esposa dele. Hoje ele tem, acho que 3 filhos, 3 filhinhos, lá no Colégio Vasco da Gama. Então, amigo, pelo amor de Deus, vamos olhar com grandes olhos, com olhos bonitos, com olhos de amor, de vontade, de desejo para o Colégio Vasco da Gama, para o Vasco e para São Januário e principalmente para o seu entorno. Eu costumo dizer também que o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube vencedor não somente no esporte, mas no social. Não, mas eu vou te dizer ficar até citando a história do Vasco, todo mundo conhece, né? Foi o primeiro clube, não foi o primeiro clube a ter negros e pobres, mas foi o primeiro a ser campeão com negros e pobres. E aí vem a carta dos 100 anos, né? Exatamente, e foi o clube que peitou a federação e que fez a federação mudar a sua postura elitista e passar a adotar uma postura inclusiva. Foi o Vasco que puxou, porque ceder, outros cederam, mas o Vasco falou, não, eu prefiro não jogar com vocês. Não, mas para vocês jogarem, vocês têm que fazer um estádio. Fizeram logo o maior estádio da América. O Vasco sempre responde a todos os desafios que são impostos a ele. Foram 60 dias de estádio fechado e nós estamos na Série A. Nós prevalecemos. Doutor Marcos, o senhor está muito bonzinho. Desculpa, você não sabe. Foram quase 90 dias com o estádio fechado e o Vasco ainda assim prevaleceu, resistiu e venceu. E quase caiu. Que uma coisa é você jogar com a torcida ao seu lado, outra coisa é jogar de portão fechado. Mas, ô Wellington, o seu colega, o Lédio Carmona, meu ídolo. Alô, conselheiro Lédio Carmona, um abraço. Isso. Ele falou uma coisa certa. Quando houve aquele episódio de fechar em São Januário e que estavam atacando e tal, ele falou, olha, por mais que tentem nos atacar, nós resistiremos. E eu acho que aquela ideia daquele painel que surgiu nas sociais de São Januário, com aquele... um ser humano colocando lá resistiremos, acho que saiu daí a ideia, provavelmente. E a própria barreira também estampou lá uma faixa maravilhosa, alertando para tudo que nós fizemos. Eu vou fazer um negócio com vocês, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas eu vou marcar com vocês mais para frente outros vídeos para a gente dar continuidade, porque... Vocês dois são importantíssimos junto com o grupo de vocês, porque já a Câmara vai abrir um debate público sobre o entorno e a presença de vocês e a nossa também lá para mostrar para os caras, porque de repente o cara não é Vasco ou não conhece a região, não vai alcançar a importância do Vasco da Gama, né, doutor? Exatamente. Esse debate vai avançar muito quando você traz as pessoas que vivem aquele lugar, que vivem em São Januário. Você pode também trazer a presidente da Associação de Moradores, o Maurício, que é do nosso grupo, que é da Câmara Comunitária, para esse debate, para mostrar para as pessoas a importância e o impacto econômico que isso vai ter para aquela região. O impacto foi negativo nesses 90 dias de fechamento, agora precisamos conhecer o impacto positivo, que as pessoas não têm ideia. A gente precisa tirar aquelas pessoas da invisibilidade.
É isso aí. Elas precisam ser incluídas, elas têm todo o direito de serem incluídas, de ter título de habitação, de terem saneamento básico, de terem escolas, creches, postos de saúde, UPA, tudo ali naquela região. Transporte digno, decente, acesso. Exatamente. E São Januário clama por isso. Então eu peço ao prefeito e também à Câmara de Vereadores, aos excelentíssimos senhores vereadores, que aprovem esse projeto, porque vai ser muito importante para toda aquela região da Barreira do Vasco e para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Maravilha, maravilha. Wellington, só vamos fechar lá? Uns 2 minutinhos mais ou menos. Uma colocação que também eu queria postar aqui é o seguinte, que também a coisa só não avançou muito, a ideia do entorno e também da ampliação, porque também nós tivemos, nos anos de 2020, 2021 e também um pouco de 2022, a pandemia da Covid-19. O que isso aí foi um fator complicador também para que a coisa estagnasse. Mas apesar que agora estamos tendo uma, vamos dizer assim, uma melhora, vamos dizer assim, nesse sentido, e também a questão do que houve, isso, o sistema, desculpa, a gente fala o sistema generalizando. O que fizeram com o Vasco da Gama foi uma covardia, de tentarem, barrarem o nosso estádio. Aí o que aconteceu? Vocês viram o problema que a comunidade depende também do Vasco e vice-versa, porque o Vasco da Gama, para quem não conhece, como o Wellington colocou aqui, tem a escola que os alunos, boa parte, são da Barreira, então se dá cidadania e dignidade. E outra coisa, e existem atletas de dentro da Barreira que atuam em diversas modalidades do clube. O Ryan da seleção brasileira. O Ryan é um exemplo, que está na seleção brasileira. Então, o que acontece? Isso tiraram da gente, mas sabe de uma coisa, Wellington? Existe aquele ditado popular que os nossos saudosos avós diziam, que há males que vêm para bem. O que aconteceu, o sistema? Vocês se esquecem de uma coisa, que acabou que o poder público acabou interagindo, acabou havendo sinergia com o Vasco, o STJD, a Câmara de Vereadores, a Câmara também de Deputados estaduais aqui, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, entendeu? E a mídia, de um modo geral, começaram a dar valor e verem que estava havendo um erro em interditar em São Januário. Então, aqueles que... Exato. O debate que estava silenciado, ele acabou acontecendo. Essa atitude contra o Vasco trouxe o debate à tona e agora resultou no projeto que está na Câmara de Vereadores. E eu vi gente do poder público, da justiça, dizendo que o entorno era complicado. Complicado é a cabeça de quem não conhece. Provavelmente quem falou isso, não querendo... Não, a gente não está aqui também batendo, não, pelo amor de Deus, não é. Isso aqui é um debate, é um comentário. Provavelmente a pessoa que falou isso deve ter um carro de 300, 400 mil reais. Que pode passar na porta do Vasco da Gama. Que não vai ser assaltado. Porque os jogadores têm também. Tem também carro. Os dirigentes têm também. Português é rico. Tem português muito rico. Tem. Só o Wellington Campos que não é mais. Mas a gente pelo menos a gente tem aquilo suficiente para a gente nos manter. Isso é o que vale. A vida, o maior bem que a gente tem na nossa vida é a saúde, sob as bênçãos de Deus. E para terminar também, São Januário, a gente até, para poder ajudar a adensar o debate, São Januário é um local que está numa região central da cidade do Rio de Janeiro, só que ele peca por causa das ruas estreitas. E lá no meu artigo, na webvasco.com, está lá a coluna direitinho, mostrando as demandas, você vê que ele está a 300 metros da Avenida Brasil, ele está a 4 quilômetros da rodoviária, a 10 quilômetros do aeroporto Santos Dumont, que é no centro do Rio. Ele está a 12 quilômetros do aeroporto internacional Galeão Tojombim, a 12 quilômetros da rodovia BR 040, que é Rio, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Brasília, a rodovia Washington Luiz. E também a BR-116, que é a popular rodovia Presidente Dutra, que é a Rio São Paulo. Ele está pertinho de 17 quilômetros. E o centro de treinamento hoje, Moacir Barbosa, ele fica numa localização que muita gente gosta de levar para o lado pejorativo, mas é um lugar que já está começando a haver benfeitorias. E é do lado do CT do Fluminense, na Cidade de Deus. Do Sérgio Senati. Alô, Cidade de Deus, alô, Jacarepaguá, um beijo para você. Que tem pessoas também, atletas ali em potencial também.
A campeã olímpica de judô saiu ali da Cidade de Deus. Então, para concluir, então o CT do Vasco, ele saindo lá do CT, vamos dizer que tem um jogo à noite do Vasco, os atletas estão concentrados ali, saem dali, pega a linha amarela, que é uma artéria viária que liga a Zona Norte à Zona Oeste, sai na Avenida Brasil e está a 8 quilômetros de São Januário, chega ali, pronto. Coisa de menos de meia hora, se o trânsito estiver fluindo bem, é claro. Não, e então, vem com batedores e vem bem. Exatamente. Já teve caso do ônibus do Vasco quebrar, vieram de táxi e chegaram todo mundo. Já houve uma situação atípica uma vez, mas tudo se resolveu, né? É isso aí. Muito obrigado. Doutor Marcos, obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando no seu canal, tá? De estar aqui conversando com você sobre São Januário, sobre o entorno e sobre a reforma e ampliação do estádio do Vasco. Eu só vou pedir para vocês me ajudarem a ampliar esse trabalho e mandar para outras pessoas. Claro. Doutor Marcelo, um beijo carinhoso. Wellington, muito obrigado pela oportunidade, pela vez que você está dando a gente aqui, de a gente poder mostrar alguma coisa do nosso trabalho voluntário, que é uma coisa que a gente não ganha dinheiro, muito pelo contrário, a gente despende dinheiro para isso, mas é uma coisa feita por amor ao clube. No pouco tempo que nós temos, da nossa profissão, do nosso tempo também de família, de lazer também, então o que a gente puder fazer pelo Vasco, e o Vasco da Gama tem uma característica de que é um clube pioneiro em quase tudo. Eu não digo tudo, claro, mas em quase tudo. E essa questão que está havendo aqui é um grupo voluntário que está fazendo um bem ao clube e para milhões de torcedores vascaínos. Então, quero agradecer a oportunidade e quando tiver uma outra oportunidade, Wellington, pode contar com a gente aqui ou com outros colegas que puderem estar aqui também. Maravilha. E a torcida do Vasco, aqui até fazer uma colocação aqui interessante, até espiritual. Engraçado, onde é que essa entrevista acabou se realizando? Onde a gente conseguiu arrumar um local comum a todos? Aqui na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E nós temos que agradecer a Deus a permanência na Série A e, consequentemente, isso vai fazer um bem a nós, que ano que vem as coisas vão começar a evoluir. E hoje, tanto a associação como a SAF enxergaram que o Vasco é muito gigante. Ele não pode viver cara de aposta, tem que viver de realidade. Ou seja, trazer pessoas de acordo com o tamanho institucional do Clube de Regatas Vasco da Gama. E senhor Eduardo Paz, prefeito, veja esse vídeo e veja lá a minha coluna, que o senhor já leu, que eu tenho certeza, que já foi enviado ao senhor. E os americanos também já leram a minha versão em inglês também. Que o senhor vai ver que existem demandas. E politicamente falando, isso vai ser muito bom para todo mundo. E principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Maravilha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha. E vou pedir para que você espalhe esse vídeo aí para os vascaínos, para os grupos de vascaínos, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho do Dr. Marcos, do Dr. Marcelo, dos voluntários que cuidam do entorno do Vasco da Gama, de São Januário, da Barreira do Vasco. Fiquem com Deus, muito obrigado, aqui da Catedral do Rio de Janeiro, no centro da cidade maravilhosa, Dr. Marcos Simonini, Dr. Marcelo Paiva e o Wellington Campos. Fiquem com Deus. Abraços.